Falo 3 nomes aqui sem problema nenhum. Dorival Júnior. Sim, melhor Cuca, técnico brasileiro. Cuca, eu sinceramente acho que ele tem perfil. Renato Gaúcho, para uma seleção brasileira, eu acho que é um treinador que tem punch para isso. São perfis completamente diferentes. Mas partindo desse princípio, assim, eu tive aqui alguns técnicos já, inclusive o Maurício Souza, né, que foi do Flamengo, passou pelo Vasco também, e outros técnicos de base, e eu sempre bati nessa tecla. Eu acho que o futebol brasileiro, o técnico brasileiro de futebol é muito prejudicado pela cultura do futebol, do imediatismo, de perder o 3 está fora. Uhum. E aí, o que acontece? Esse prejuízo se reflete dentro de campo, com atuações, né, assim, de uma forma geral aqui na Série A, né, do futebol brasileiro, com atuações mais defensivas, com futebol mais o medo de perder, sabe? Então, aquele futebol, o cara faz 1-0 e trava a casinha para tentar um contra-ataque. E o futebol brasileiro, na essência, não é assim. Futebol brasileiro, bom, pelo menos eu imagino que não, né? A gente teve grandes seleções aí. A partir de 90, o futebol no mundo ficou um pouco mais defensivo. Mas antes, ali, 82, 86, que foram grandes seleções brasileiras que não ganharam, 70 que ganhou, foram seleções muito ofensivas. Eu acho que. E o Flamengo de 2019, aí eu tenho que citar o Jorge Jesus, mas poderia ser qualquer outro técnico que tivesse uma cabeça mais para a questão da posse de bola para o ataque e não fazer o gol para defender e esperar. Eu acho que isso é muito característico no técnico brasileiro hoje em dia. Não sei se você concorda comigo. Ai, cara, porque é complexo isso. Não, sabe? eu sei. É complexo. É uma análise simplista. Eu sei porque disso. A gente entra numa situação dessa, por exemplo, será, né, que até o minuto 88 do segundo tempo o Flamengo estava perdendo do River Plate na Libertadores e o River Plate até senhor do jogo. Será que teria mais essa... cansado. Mas tava cansado. Tudo bem, não vale a pena. Eu não estou utilizando. Eu sei disso, não é essa comparação que eu estou. Eu sei disso. Que eu estou para dizer. Eu acho que assim existem questões muito mais complexas do que simplesmente o julgamento de um treinador, da pessoa. Mas será que a gente essas resolve coisas no ciclo de Copa do Mundo? Eu acho que a gente pode resolver. Eu acho que a gente fez talvez a melhor campanha da história das eliminatórias do Brasil. Né? Que a gente vinha fazendo. Mas não jogou na Europa também, né? Então, esse é o tipo da coisa que faz parte da discussão, né? Faz parte da discussão. A gente vai sentar aqui. Você acha que eles não queriam jogar na Europa? Não é tão simples você marcar esses amistosos. Que eu falo, são discussões simples para questões complexas. Sim, eu acho que a gente tem de abrir mais essa caixa profundamente, principalmente em quem tem a responsabilidade de tomar as decisões. Sim. Eu acho que assim, o papo de botequim vale qualquer coisa. É claro. Aqui eu acho, venho, não sei o quê, tá tudo bem. Mas quem trabalha no futebol como profissional, ele não pode se permitir a dar explicações simplistas. Sim, entendeu? Dúvida. Que eu te falo assim, vamos trazer X, B ou Y, vamos trazer Jorge Jesus para ser treinador, vamos trazer Carlos Ancelotti, como se fossem a grande solução das coisas, como se a carreira dessas pessoas também não tivesse fracassos. E se você buscar o histórico dessas pessoas, você vai ver que, assim como treinadores brasileiros, também tem vitórias, também tem fracassos, faz parte do processo. Eu digo, não podemos tratar causa como consequência. E para mim o treinador, ele é só uma consequência de toda a estrutura do futebol brasileiro. Você vê, só para você ter uma ideia, Rafael, tem apenas 6 anos, se tanto, que todos os campos do futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, têm a mesma dimensão. Olha para você ver o quanto que a gente precisava melhorar em termos disso, né? Em termos de qualidade de gramado, de questões de logística, de número de jogos. E aí você fala que treinadores, a partir de agora, passaram a ser mais defensivos. Não a partir de agora, mas... não a partir de agora, a partir de um determinado tempo. Mas a gente está vendo hoje jogos entre grandes equipes do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro muito bacanas. Sim, jogos com ideias interessantes. Subiu muito, né? Melhorou muito o nível. O que a gente precisa melhorar, talvez, é a competitividade. Porque, por exemplo, você pega o Flamengo, que foi vice-campeão, né, em 2022, no ano passado, do Avaí e do Juventude, que foram rebaixados. O que o Avaí tem de orçamento anual não é menos do que o Flamengo tem de orçamento mensal. Sim. Então, se a gente melhorar a competitividade,
das nossas competições, eu tenho certeza que naturalmente a gente vai melhorar a competitividade da nossa seleção. Lembrando que dos 26 jogadores convocados, somente 3 jogavam no Brasil. O que também para mim foi um erro. Não chamar um quarto, só um quarto, ou um quinto, talvez, Dudu, Gabigol, enfim. Mas eu entendi. A minha visão, simplificando o máximo que já é simples, assim, simplificando a minha visão, eu traria um técnico estrangeiro que fosse não é um qualquer, que fosse um cara realmente vencedor lá fora. Lembrando que também uma Copa do Mundo, seleção brasileira, é completamente diferente de clube, né? Completamente diferente de clube. Tem técnicos que foram muito bem em seleção que não foram bem em clubes e vice-versa. Sim. Por conta do tempo, enfim. Tem muita coisa em jogo, são 4 anos, é muito tempo. Tem geração que para, tem geração que começa, tem nome que aparece que não aparece, que ninguém nem sabia quem era na outra Copa. Então, assim, tem tudo isso. Mas eu traria um técnico estrangeiro, uma sumidade, um cara, né? E tentaria, de alguma maneira, melhorar aqui no Brasil, não a competitividade, mudar a cultura dos clubes de demitir técnico o tempo todo. Eles tentaram fazer com uma lei ali que proibisse, mas aí o cara pede a demissão e não adianta de nada. Tinha que ser algo que fosse realmente viável, porque desse jeito eu acho que o técnico brasileiro, qualquer um, ia conseguir se desenvolver melhor, sabe? Sem ter medo de ser... O técnico, o estrangeiro, geralmente, ele não tem medo de ser demitido e não tá nem aí. Cara, então eu acho que é isso. A conversa, a resenha é boa demais, a gente vai embora, eu vou até continuar aí, porque a gente não pode esquecer o seguinte, a gente compara Brasil com a Europa, a gente compara um país com um continente. Isso. A gente não tem a menor noção da dança das cadeiras em um campeonato espanhol, que acontece. Sim, a gente não tem a menor noção da dança das cadeiras na França, que acontece do quinto para baixo. Claro. Né? Porra, na Espanha, você pode olhar como trocou de treinador aí Barcelona e Real Madrid nos últimos anos. Por quê? Porque pararam de ganhar. Então são coisas que a gente fica parecendo que lá na Europa é maravilhoso, é sensacional, que todo técnico estrangeiro se dá super bem. E não é exatamente assim. Eu só acho que a gente não deve colocar isso dentro de uma caixa e falar assim, não, precisa trazer um treinador estrangeiro. Não, cara, se for um estrangeiro, ok, vai ser bem-vindo, mas também não fecha os olhos pro treinador brasileiro. Eu acho que isso Quem você traria do Brasil? 3 nomes, vai, para não ser... 3 nomes? Ou um, você que sabe. Não, eu falo 3 nomes aqui sem problema nenhum. Dorival Júnior. Sim, melhor técnico brasileiro. Cuca. Eu, sinceramente, acho que ele tem perfil. Renato Gaúcho, para uma seleção brasileira, eu acho que é um treinador que tem punch para isso. São perfis completamente diferentes dos 3, mas todos com perfil de pessoas que têm condição de conduzir um trabalho. Sem dúvida. Sabe, eu tenho um respeito profundo pelo Dorival Júnior. Sabe, eu acho que é um profissional seríssimo. Ele tem um status que ele pode se colocar bem como treinador de seleção brasileira. Claro. Gosto muito do Cuca, trabalhei com ele no Santos, chegamos na final da Libertadores. Acho que é um estrategista fantástico, um profundo conhecedor do futebol brasileiro. Profundo. Cuca conhece jogador, sabe? E o Renato Gaúcho, com seu estilo de liderança, também é uma liderança muito interessante para isso. Eu, sinceramente, cara, tem muito treinador aí que a gente conhece pouco, a gente escuta falar. Né? Me fala, o que o futebol brasileiro conhece verdadeiramente do Carlo Ancelotti? Nada. Que conhece profundamente da carreira dele? Eu vejo ele como um grande gestor de grupo, não estou falando mal dele, não. Claro. Você está entendendo? Então, acho que a gente precisa tomar um cuidado para a gente não tratar aquilo que a gente quer só pelo lado positivo e tratar aquilo que a gente não quer somente pelo lado negativo. Concordo plenamente. Aqui a pizza da Di Blasi mandou, boa pra caramba. Cupom BARBA10 para 10% de desconto. Olha isso, mano. Aí, tu gosta de pizza? Aí, ó. Dá pra ver? Dá pra ver, né? Aí, ó. Pizza boa pra caramba. E essa pizza aqui, mano, é pesada pra caramba. Mas é pesada por causa do recheio, tá? Porque a massa dela é finíssima, o resto é só recheio. Então a galera do Rio de Janeiro, Niterói, Di Blasi Pizzaria, o link tá na descrição e também no QR Code. Final de ano chegando aí também, quem quiser comprar o presente aí de última hora, especialmente quem mora no Rio de Janeiro, o Espaço Rubro Negro tá aqui embaixo, tem um link fixo para vocês comprarem o presente de vocês, enfim. Não falei que você ia gostar desse corte? Então deixa o like. Se você não gostou também pode deixar o dislike, tá?
Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no BarbaCast. Também tem o corte do Barba e o BarbaCast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritas e isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no BarbaCast, beleza? É nós, tamo junto e até a próxima.